Peirópolis para além dos dinossauros. Editora Tempestiva, 2024. Apresentação: do mundo jurássico ao mundo digital. As histórias de Peirópolis. Autoria: Sandra Maradantas. Para quem parte de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em direção ao Triângulo Mineiro no trajeto pela BR-262, após percorrer 450 quilômetros, verá uma placa indicativa à esquerda, indicando o sítio paleontológico Peirópolis. Em outro itinerário, aquele que sair do centro de Uberaba, seguir por 20 quilômetros e observando as placas sinalizadoras à direita da rodovia, irá visualizar o portal de bem-vindo a Peirópolis. Ao entrar, o visitante irá se deparar com um lugarejo bucólico com algumas construções antigas em estilo neoclássico, uma área verde e jardim com réplicas de dinossauros, som de pássaros de diferentes espécies e uma atmosfera pacata, como é característica dos lugares do interior do país. Visitar Peirópolis, bairro rural de Uberaba, é mais que oportunidade de turismo e lazer. É também oportunidade de aprendizagens paleontológica, histórica, gastronômica e cultural. E o que aprender sobre sua história e sua gente? Este livro, agora em audiobook, resultado do trabalho coletivo do Pet Story UFTM, é uma boa resposta. A história de Peirópolis remonta às eras geológicas, precisamente a Mesozoica, quando aí habitavam os dinossauros e répteis. Desses tempos, só restaram os fósseis que fariam o lugar conhecido além fronteiras regionais. A partir do século XIX, quando a região foi ocupada pelos descendentes dos europeus e foram criados os arraiais e vilas, a paisagem se transformou e uma nova história se iniciou com o protagonismo de homens e mulheres de diferentes procedências e experiências. E é esse processo histórico que interessou ao Pet Story UFTM. Esse percurso de pesquisa se iniciou em 2018, quando foi elaborado um plano de atividades anual para o Pet História, que objetivava recuperar aspectos históricos do lugar, enfocando a paisagem natural e suas transformações ao longo do tempo. E naquele instante, a escolha pelo bairro rural se deveu a certa inquietação por perceber que Peirópolis é lembrado e divulgado de modo recorrente pelos dinossauros e suas potencialidades paleontológicas. Entretanto, a história dos diferentes agentes, individuais e coletivos, e suas experiências no processo de construção da comunidade quase não figuravam nas narrativas. Assim, diante do desafio de destacar a história humana na localidade, o grupo PET se debruçou em estudos teórico-conceituais e trabalhos de campo realizados em loco. Estudos históricos e os primeiros levantamentos bibliográficos e documentais foram realizados no Centro Científico e Cultural de Peirópolis, onde encontramos fotografias, panfletos, periódicos científicos, ofícios diversos, amostras de rochas e fósseis, vídeos e outros. O acervo da Associação de Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis foi disponibilizado com farta documentação histórica. Os moradores também se dispuseram a compartilhar suas histórias, rememorando eventos, pessoas e curiosidades. Após esse trabalho preliminar, o grupo desenvolveu uma fase intensa de estudo e pesquisa, e daí se descortinou Peirópolis para além dos dinossauros, porque com as atividades e pesquisas realizadas, foi se demonstrando que os fósseis são uma das facetas, mas o bairro rural tem uma história singular que remonta ao final do século XIX. Naquele tempo, com a chegada da ferrovia, o trabalho nas fazendas sofreu alterações. Vários imigrantes chegaram, iniciou um processo de modernização e urbanização do vilarejo e a movimentação de pessoas se intensificou. E aos poucos, o lugar que nascera como Paineiras mudou o nome para Cambará e finalmente Peirópolis. Ao longo dos anos, o PET tem realizado um trabalho excelente de catalogação, organização, classificação, sistematização, transcrição e análise de fontes diversas, de estudos históricos sistemáticos, produção escrita, artística e audiovisual e de divulgação dos conhecimentos produzidos sobre e no sítio paleontológico e bairro rural. Alguns exemplos desse trabalho são artigos publicados em periódicos acadêmicos, apresentação em eventos científicos culturais, o guia de documentos históricos de Peirópolis, o jogo de tabuleiro nos trilhos de Peirópolis e o presente livro, agora em formato
título de audiobook, e esta apresentação é um reconhecimento do trabalho coletivo produzido pelo Grupete, e pelos escritos reunidos, constatamos que é um local de história e identidade próprias, marcadas pelo senso de coletividade, pelos saberes e sabores da comida típica e pelas múltiplas memórias de sua gente. E assim, como no mundo físico, o visitante que chega pela rodovia BR-262, o presente audiobook é o veículo que, no mundo digital, transporta o leitor para Peirópolis. De início, o leitor ficará informado da história e das identidades culturais, sim, no plural, que foram e são constituídas à medida que seus moradores foram respondendo às demandas de seu cotidiano. Criavam e recriavam espaços e suas práticas, projetavam anseios e estabeleciam vínculos. Em seguida, saberá que, além das marcas deixadas pelos dinossauros, imigrantes do outro lado do Oceano Atlântico aportaram naquelas terras e contribuíram com a transformação de sua paisagem e sua modernização. Também observará uma marca singular em Peirópolis, sua religiosidade. Ali não há uma capela católica, como é comum na maior parte dos povoamentos brasileiros. O espiritismo é a principal referência religiosa, dado o número de fiéis que, desde a primeira metade do século XX, ali se reúnem para expressarem a sua fé. Por fim, não será fortuito reconhecer os bens patrimoniais, materiais e imateriais existentes e que urgem serem valorizados e preservados. Nessa produção coletiva se destacam as multifaces do singular lugarejo, e acreditamos que leitores diversos, o que deseja saber sobre o mais novo geoparque do país, chancelado pelo Unesco, o acadêmico, o turista ou o morador local, terão a oportunidade de apreciar uma narrativa cativante. Ao compulsar informações a respeito de Peirópolis em diferentes fontes e suportes, encontra-se principalmente referências turísticas e paleontológicas. O presente audiobook é um diferencial, porque é um estudo histórico que explora uma variada documentação e, como é pertinente ao ofício do historiador, problematiza questões que desvelam os modos como Peirópolis vem sendo reconstruído há mais de um século. Capítulo 1 Pelos Trilhos da História de Peirópolis, por Cláudia Regina Bovo e Ingrid de Almeida Marceneiro. Peirópolis é um bairro rural de Uberaba, Minas Gerais, situado a 20 quilômetros do centro da cidade, composto por uma população marcada pela diversidade social, econômica, cultural e religiosa. Atualmente, o bairro é conhecido como um importante centro turístico devido às atividades que envolvem o Museu dos Dinossauros, fundado em 1992, e o trabalho de pesquisas paleontológicas iniciado desde 1945, com a descoberta dos primeiros fósseis de dinossauros da região. Sua história é rememorada geralmente a partir da chegada da estação férrea, em 1889, e da atuação dos imigrantes espanhóis Frederico Peiró e Maximino Alonso, que mudaram-se para a região na transição do século XIX para o século XX. Conhecida inicialmente como Povoado de Paineiras, devido à fundação da estação ferroviária da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação, a comunidade cresceu e marcou lugar na história de Uberaba e da integração regional do Brasil a partir da instalação ferroviária. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação era um empreendimento de cafeicultores paulistas que, na década de 1870, estavam preocupados em construir estradas férreas para escoar sua produção. Possuía importância econômica e política considerável e, no início de 1880, demonstrou interesse em expandir seus trilhos para Minas Gerais, especialmente o Triângulo Mineiro. Após negociações com os políticos mineiros, firmaram contrato pela Lei 2791 de 1881 e, em 1887, iniciaram as obras de construção dos trilhos que ligavam a estação Jaguará, no Rio Grande, limite entre São Paulo e Minas Gerais, a Uberaba. Em 23 de abril de 1889, era inaugurada a estação Paineiras da Companhia Mogiana, com a presença do Conde Deu. Um conjunto de pessoas se reuniu nesta localidade para festejar a chegada da Maria Fumaça. Paineiras era a quarta estação desde o Rio Grande antes de chegar à estação principal. E na pequena localidade, envolta de fazendas e lavouras, ela materializava a chegada do progresso,
trazendo aos moradores a ideia de muito em voga na época de civilização e modernidade. Enquanto um importante exemplo do desenvolvimento urbano-industrial e da modernização nas regiões interioranas do Brasil, a inauguração da estação de trem permitiu que Paineiras se tornasse um povoado efetivo, com a movimentação de mercadorias e pessoas, destacando a localidade pela inovação e facilidades permitidas pelo transporte mais ágil. A movimentação se concentrava no transporte de passageiros e carga, especialmente a cal, que começava a ser explorada. Da localidade também partiam a produção agrícola de café e arroz, além de receber novos produtos como sal para a pecuária. Os jornais locais, como o Lavoura e Comércio e o Gazeta de Uberaba, noticiaram os conteúdos das cargas transportadas: café, toucinho, fumo, açúcar e calcário, o que demonstra o quanto o tema da movimentação de bens e pessoas na Estação Paineiras interessava a população em geral. Segundo o Gazeta de Uberaba, a cal era transportada por carretões, puxados por 12 juntas de bois até a Estação Paineiras. Todo este volume do mineral era escoado pela ferrovia, logo, além de integrar Uberaba a outras cidades da região. A estação também era utilizada para escoar a produção de calcário até São Paulo. Além disso, a linha que interligava o complexo cafeeiro paulista também transportava do Porto de Santos comitivas de imigrantes europeus vindos para trabalhar nas fazendas paulistas e do Alto Paranaíba. Neste fluxo, Frederico Peiró e Maximino Alonso se fixaram em Paineiras. Antes deles, os jornais locais noticiavam as atividades de outros imigrantes, como o italiano Flamínio Fantini, que era o proprietário de uma das caieiras mais produtivas na época, a Caieira do Meio. Frederico Peiró chegou a Paineiras em 1896, em meio a um grande fluxo de imigrantes europeus que migraram para o Brasil em busca de oportunidades nas áreas rurais e urbanas em desenvolvimento. Especificamente, muitos imigrantes foram atraídos para a região do Nordeste Paulista e Triângulo Mineiro pela expansão da indústria cafeeira e pelas oportunidades de trabalho em infraestruturas emergentes, como as caieiras onde se explorava e beneficiava a cal. Vindo como administrador de uma das caieiras da região, Peiró adquiriu as terras em frente à estação de Paineiras e nelas construiu seu lar. Como parte de sua contribuição para o desenvolvimento de Paineiras, que mais tarde seria renomeada como Peirópolis, Peiró estabeleceu e operou uma das caieiras da região. Sua iniciativa não só impulsionou a economia local através da produção de cal, um componente essencial para a construção civil e agricultura, mas também atraiu um considerável número de trabalhadores, incluindo imigrantes como ele próprio e seus sócios Maximino Alonso e Mateu Delgado. Esta afluência de mão de obra favoreceu o crescimento populacional e estimulou a fundação de infraestruturas essenciais, como os serviços de correios e telefonia, e instituições educacionais. Nas primeiras décadas do século XX, Paineiras emergiu como um centro de atividade notável. Esta efervescência econômica permitiu o estabelecimento de uma agência do correio em 1906, seguida pela introdução de um serviço de telefonia e a inauguração da primeira escola em 1910. Frederico Peiró foi o responsável por sua fundação, destinando uma parte do terreno de sua fazenda para a construção da escola primária, responsável pelo ensino das primeiras letras para seus filhos e os filhos dos trabalhadores da comunidade. A comunidade também dispunha de um armazém para a aquisição de produtos essenciais, construído ao lado da casa de Peiró. Nas costas da estação estava localizado o terreno da fazenda de Maximino Alonso, onde, além de sua habitação, ele edificou em 1927 os galpões para instalar as máquinas para o beneficiamento de arroz. Paineiras foi então marcada tanto pelas edificações urbanas quanto pelas interações sociais de seus habitantes. As famílias mais abastadas, como era o caso de Peiró e Alonso, ergueram residências de inspiração neoclássica nas imediações da estação ferroviária, modificando a paisagem local. A vida cotidiana girava em torno das atividades agropecuárias, da gestão dos lares e dos encontros sociais, como bailes e eventos religiosos.
particularmente às seções espíritas que favoreciam a coesão da comunidade e seu pertencimento à localidade. A escolha de renomear a localidade para Peirópolis em homenagem a Frederico Peiró nos sugere que ele foi figura de grande estima para seus habitantes. Suas iniciativas, como a escola, tiveram um impacto duradouro sobre as pessoas e o desenvolvimento do lugar. Neste sentido, sua história é testemunho do importante papel que os imigrantes desempenharam na urbanização de pequenas comunidades do Brasil, moldando o destino destas localidades. A atividade de mineração de calcário em Peirópolis, que já havia desempenhado um papel fundamental na economia local durante as primeiras décadas do século XX, inadvertidamente pavimentou o caminho para uma descoberta científica de grande importância. Em 1945, em meio a obras de reparo nos trilhos da ferrovia operada pela Estrada de Ferro Mogiana, o engenheiro Luiz Francisco Feijó Bittencourt tropeçou em algo extraordinário, que transcenderia a história econômica de extração mineral calcária de Peirópolis, os primeiros fósseis de dinossauros da região. Esses remanescentes pré-históricos, preservados entre as camadas de calcário que sustentava a vida econômica do bairro, ofereceram uma janela para um passado remoto, que gerou de imediato interesse científico e governamental na região. O paleontólogo brasileiro Llewellyn Ivor Price, do Departamento Nacional da Produção Mineral, logo teve notícia do potencial fossilífero da região com a notificação da descoberta de ossos no reparo da ferrovia mogiana. O DNPM estava vinculado ao Ministério de Minas e Energia e desempenhava um papel fundamental na gestão dos recursos minerais e no apoio à pesquisa geológica. Qualquer descoberta mineral deveria ser notificada ao órgão, que destacava seus cientistas para o campo. Através do trabalho de Price no DNPM, conduziu-se as pesquisas e escavações realizadas em Peirópolis. Segundo Rita Kassab e Diogo Melo, uma das atividades mais expressivas da trajetória profissional de Price foi a descoberta de jazigos fossilíferos do Cretáceo no município de Uberaba, em Minas Gerais. No DNPM, Price estava envolvido na identificação e catalogação de depósitos minerais em todo o país, o que o colocava frequentemente no campo, realizando expedições geológicas e paleontológicas. A partir de 1948, as visitas a Peirópolis aumentaram gradualmente, estendendo-se até a década de 1960, dando início a uma série de descobertas paleontológicas na região. Durante as 2 décadas em que coordenou as escavações em Peirópolis, Price e sua equipe revelaram fósseis de diferentes espécies, como dinossauros, répteis, moluscos e vegetais. No âmbito do DNPM, Price contribuiu para o avanço científico e a disseminação do conhecimento paleontológico, além de marcar a história de Peirópolis com a descoberta dos fósseis e proporcionar a alguns de seus moradores treinamento e capacitação para auxiliar sua equipe no manejo do trabalho de escavação e preparação de fósseis. Essa iniciativa não só capacitou a comunidade local com habilidades técnicas, mas também transformou a economia e a cultura de Peirópolis, que começou a receber pesquisadores de todo o mundo interessados em sua riqueza paleontológica. Os fósseis encontrados eram frequentemente enviados para análise e estudo mais aprofundado para instituições como o DNPM e o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A trama histórica de Peirópolis é inseparavelmente tecida com os fios da exploração calcária e os trilhos da ferrovia. A conexão entre estas 2 atividades industriais não somente modelou o desenvolvimento econômico da região, mas também desvendou um legado paleontológico previamente ocultado nas profundezas geológicas do local. A extração de calcário, essencial na produção de insumos para a construção civil, frequentemente revelava fósseis preservados, graças à estabilidade da calcita, que forma a matriz do calcário. Esta substância, resistente aos rigores do tempo e da química, não apenas protegia os restos biológicos, mas, ocasionalmente, cristalizou-se nos espaços outrora ocupados por matéria orgânica,
criando moldes fósseis de valor inestimável. Em um paralelo industrial, a ferrovia exigia e impulsionava a escavação de terreno para a instalação de um leito ferroviário firme. Não era raro que, neste processo de perfuração e aplanamento, os trabalhadores da estrada de ferro mogiana se deparassem com fósseis encravados no solo. Assim, um ato tão mundano quanto o reparo de trilhos se tornou o portal para uma descoberta científica monumental em Peirópolis. Essa relação simbiótica entre a indústria calcária e a paleontologia foi, contudo, marcada por um evento trágico, quando os mesmos trilhos que uma vez propiciaram a descoberta de um tesouro pré-histórico tornaram-se palco de uma catástrofe moderna. Em setembro de 1970, conforme narrado com detalhes pelo jornal Lavoura e Comércio, um acidente ferroviário severo assombrou a Serra dos Dourados. A locomotiva, tendo desafiado a subida íngreme, perdeu-se no controle do maquinista na descida, levando a um descarrilamento fatal que custou a vida de 21 almas. Isolada e de difícil acesso, Peirópolis viu-se impotente enquanto o socorro tardava, somando um episódio sombrio à sua rica história. Na esteira deste trágico evento, o tecido socioeconômico de Peirópolis começou a se desfazer. A atividade ferroviária, uma vez o coração pulsante do bairro, teve seu ritmo interrompido permanentemente, silenciando a movimentação de pessoas e mercadorias que há muito animava suas paisagens. O fim da linha férrea reverberou por toda a economia local. O impacto foi imediato e severo. Peirópolis mergulhou em uma crise econômica, com suas veias comerciais esvaziadas, levando a uma dolorosa migração daqueles que lá residiam. A estagnação se instalou no bairro que, até então, vivenciava a efervescência de uma estação movimentada, onde o fluxo contínuo de pessoas e mercadorias gerava um dinamismo econômico vibrante. Agora, restavam apenas as memórias de um passado próspero e os ecos silenciosos de uma estação desativada, símbolos de um tempo de prosperidade que havia passado. Peirópolis, que havia testemunhado a marcha do progresso e o despertar da história pré-histórica, encontrava-se agora na encruzilhada do tempo, contemplando os caminhos da mudança e da resiliência diante da adversidade. Todavia, Peirópolis continuava chamando a atenção de paleontologistas e pesquisadores de todo o mundo, principalmente pela descoberta de ovos de dinossauros, que dificilmente são encontrados em um bom estado de conservação. Assim, a partir dessa visibilidade, começaram os esforços para criar um complexo científico voltado para os estudos paleontológicos em Peirópolis. Pela excelente localização e a possibilidade de exploração do sítio paleontológico, Peirópolis se credenciou para ser a sede da Rede Nacional de Pesquisa Científica em Paleontologia, conquista que viria a se tornar realidade. O lamento dos trilhos em Peirópolis ecoou além das fronteiras da cidade, desencadeando uma migração silenciosa de seus moradores. Buscando mais do que a subsistência, as famílias se deslocaram em direção ao núcleo urbano de Uberaba, motivadas pela promessa de empregos, acesso a serviços essenciais de saúde e transporte, e uma vida melhor. Peirópolis, em resposta, começou a murchar, como uma flor privada de sua vitalidade. A paisagem do bairro gradualmente perdeu seu brilho. Onde uma vez os prédios da estação fervilhavam com a energia da mobilidade e do comércio, agora o abandono reinava. A vegetação avançava, não mais contida pela mão do homem, e animais de pasto encontravam refúgio entre as estruturas esquecidas. As residências que antes exibiam o esplendor da arquitetura local agora sofriam com um descaso, clamando por conservação. A ausência de serviços básicos, como saneamento e eletricidade, tornava a vida diária um desafio, e os moradores encontravam-se relegados à espera de transporte nas margens da BR-262. Como se a luta pelo sustento não fosse suficiente, a contínua exploração de calcário começou a colocar em risco o tesouro paleontológico de Peirópolis, bem como a saúde de seus moradores. As empresas mineradoras, em sua busca por lucro, ameaçavam apagar a rica história gravada nos fósseis que jaziam sob o solo. Os embates entre a preservação deste legado pré-histórico
e o avanço industrial se tornaram uma constante, um cabo de guerra entre o passado e o presente. No entanto, em 1989, um lampejo de esperança surgiu com a fundação da Associação de Amigos e Moradores de Peirópolis. Este coletivo representava não apenas os interesses dos residentes, mas também de todos aqueles que reconheciam o valor inestimável do patrimônio que Peirópolis representava. Liderados por Beethoven Luiz Rezende Teixeira, Lia Peiró, entre outros, começaram a luta pela preservação e pelo reconhecimento do bairro como patrimônio histórico e cultural, defendendo a memória de sua terra contra o esquecimento e a destruição. A batalha pelo tombamento de Peirópolis era tanto uma homenagem ao seu passado quanto uma aposta em seu futuro, sobretudo para garantir a sobrevivência da comunidade aliada à defesa do meio ambiente e dos princípios da sustentabilidade. Entre 1989 e 1991, a pressão política da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis, junto à Câmara e à Prefeitura Municipal de Uberaba, tiveram efeito. A comunidade conseguiu suspender a atividade extrativista no seu entorno e passou a batalhar pela fundação do Museu dos Dinossauros na antiga estação ferroviária de Peirópolis, desativada desde 1976. Em 1991, a Prefeitura Municipal de Uberaba finalmente abraçou a causa da preservação histórica e paleontológica ao restaurar a estação ferroviária de Peirópolis. Durante esses anos de abandono, o local aguardava uma nova oportunidade de servir a comunidade. Essa oportunidade chegou em 1992, quando a estação renasceu como Museu dos Dinossauros e Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price, sob a supervisão do geólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro. A revitalização não se limitou ao edifício principal. Outras estruturas próximas foram adaptadas para acomodar pesquisadores, integrando-se ao complexo de pesquisa e educação. O Museu Paleontológico abriu suas portas para o público com um acervo enriquecido, não apenas com fósseis de dinossauros, mas também com vestígios de tartarugas, peixes e crocodilos que habitaram a Terra há até 75 milhões de anos. Entre as exibições mais impressionantes estava o esqueleto do Uberaba sucus terrificus, um crocodilomorfo do Cretáceo Superior, cuja descoberta, em 2000, na região de Peirópolis, ofereceu um dos registros mais completos dessas criaturas a nível mundial. Em julho de 2000, o prédio da antiga estação ferroviária foi oficialmente tombado como Patrimônio Histórico de Uberaba, solidificando seu valor cultural e histórico para a cidade e para a nação. Este ato de tombamento foi um reconhecimento da importância do local, não só para a comunidade científica, mas também como um ícone da identidade e da memória coletiva na região. Com a inauguração do museu na antiga estação, a movimentação no bairro de Peirópolis cresceu. Turistas curiosos e ônibus escolares de toda parte iam a Peirópolis conhecer os fósseis. Estas transformações acarretaram demandas urbanas. O bairro recebeu a pavimentação, energia elétrica, telefone público, sistemas de água e esgoto, entre outras melhorias, oferecendo uma melhor qualidade de vida aos moradores, turistas e visitantes. A adição do prédio da Rede Nacional de Pesquisas Científicas em Paleontologia, construído com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal entre 2003 e 2004, veio com a promessa de reforçar ainda mais o compromisso com a preservação e divulgação da paleontologia em Peirópolis. O financiamento do projeto visava salvaguardar os sítios fossilíferos e incentivar a educação científica. No entanto, o caminho para a realização plena desse objetivo não foi isento de controvérsias e desafios. Apesar da construção de um prédio moderno e amplo destinado a ser a sede da rede nacional, as controvérsias e a falta de continuidade nas políticas específicas para a área resultaram na extinção do projeto. Contudo, as instalações não ficaram ociosas. Elas foram adaptadas para se tornarem espaços multifuncionais de aprendizagem e divulgação científica, atendendo a população local e visitantes. A inauguração do espaço só ocorreu em 2010, com a chegada da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O Complexo Científico e Cultural de Peirópolis, agora sob a égide da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, são os bastiões do conhecimento e preservação em Peirópolis, onde as memórias da comunidade de história geológica do planeta se entrelaçam,
contribuindo para a educação, ciência e turismo, não apenas de Uberaba e região, mas para todos aqueles que valorizam e buscam entender as narrativas esculpidas na rocha pelo tempo. O museu também orgulha-se de exibir o Uberaba Titã Riberói, o maior dinossauro já encontrado no Brasil. A descoberta destes fósseis colossais ocorreu durante as obras de duplicação da rodovia BR-050 em 2004. Foi um marco para a paleontologia brasileira, revelando não apenas um fêmur de quase 1,5 m em 2011, mas também a grandiosidade da vida pré-histórica que, uma vez, dominou a região. O museu, que agora guarda um acervo valioso, serve como um portal para o passado, permitindo aos visitantes contemplar a riqueza da biodiversidade que floresceu durante o Mesozoico. A transformação da estação ferroviária em laboratório de preparação de fósseis e museu paleontológico é testemunho da dedicação da comunidade e dos cientistas em preservar e valorizar o patrimônio histórico, natural e humano da região. A instalação deste centro no coração de Peirópolis fortaleceu a identidade cultural da região, convertendo-a em um centro de excelência para a pesquisa e educação paleontológica. Com isso, Peirópolis se estabeleceu firmemente como um local de significado histórico e científico, reafirmando o compromisso da cidade de Uberaba com a ciência e a história. Assim, a indústria da cal, que já havia definido o desenvolvimento socioeconômico e a identidade de Peirópolis no passado, inadvertidamente desempenhou um papel na revelação de um capítulo até então desconhecido da história natural do Brasil. A extração do calcário, que uma vez havia sido o esteio da subsistência dos moradores de Peirópolis, deu lugar a uma nova forma de subsistência, a científica e educacional. Os estratos de rocha, que antes eram explorados por seu valor material, agora são valorizados por seu conteúdo histórico, transformando Peirópolis em um centro de paleontologia e relevância internacional, onde os ecos do passado pré-histórico continuam a ressoar através dos séculos. As memórias dos habitantes de Peirópolis são vetores da história compartilhada. A concepção de espaço, de recordação, conforme elucidado por a lei da Asman, refere-se a locais que constroem e reconstroem a memória coletiva e o sentimento de pertencimento social. Estes espaços são fundamentais para a construção de uma identidade partilhada, agindo como reservatórios vivos de memória e história, onde as narrativas do passado são constantemente reavivadas e recontextualizadas pelas gerações presentes. Neste sentido, ao longo de mais de 130 anos de história, Peirópolis exemplifica essa noção ao se transformar em um lugar repleto de camadas de significado, acumulando histórias de sujeitos e da comunidade atravessadas pela modernização trazida pela ferrovia, pelo extrativismo mineral, a descoberta de fósseis de dinossauros e a força coletiva da atuação comunitária. Cada uma dessas camadas contribui para um sentido comum de passado e presente, conferindo ao bairro uma identidade multifacetada e dinâmica. Como um lugar de passagem, inicialmente por meio da ferrovia e, mais tarde, revitalizado pelo museu, Peirópolis tem sido um ponto de encontro entre diferentes tempos, culturas e histórias. A memória coletiva de Peirópolis, enraizada nos eixos das lembranças de escola, religião, ferrovia, fósseis, doceira, museu e universidade, mostra como um espaço de recordação transcende o físico, tornando-se um terreno onde a identidade híbrida e o patrimônio cultural são continuamente reinterpretados. Este lugar de passagem, com suas memórias transitórias e permanentes, não apenas narra a evolução de sua comunidade, mas também demonstra a capacidade de adaptação e resiliência dos sujeitos que transitam e transitarão por seus espaços. Capítulo 2. As identidades culturais de Peirópolis, por Ana Luísa de Souza Ferreira, Cláudio Regina Bovo e Regno Henrique Sumera. Quando falamos de identidade, referimos-nos a um conjunto complexo de características, experiências, relações e fatores sociais que definem uma pessoa ou grupo. A identidade abrange muitos aspectos, incluindo, mas não limitado às características individuais, crenças, valores e experiências que distinguem uma pessoa das demais. Inclui aspectos como personalidade, interesses e memórias pessoais. Da mesma forma, a identidade envolve a forma como nos identificamos e somos reconhecidos em relação a grupos, como família, comunidade, nação
ou grupos etários, de gênero, religiosos ou culturais. A identidade social é moldada pelas relações com os outros e pelo sentido de pertencimento a esses grupos. Para David Lowenthal, identidade e memória estão indissociavelmente ligadas, pois sem recordar o passado, não é possível saber quem somos. A compreensão de quem somos está profundamente enraizada em nossa capacidade de lembrar e interpretar o passado. Para Lowenthal, a memória não é apenas um registro do que aconteceu. É também uma construção ativa que molda e é moldada pela identidade individual e coletiva. A memória serve como um alicerce sobre o qual as identidades são construídas, sustentadas e transformadas. Através da memória, as pessoas e os grupos criam narrativas sobre si mesmos que são essenciais para sua autoconcepção e para a forma como se relacionam com os outros e com o mundo ao seu redor. Se nossa identidade surge também da evocação de nossas lembranças e da forma como as ativamos, integrando-as a novas experiências, debruçar-se sobre os processos históricos de comunidades como a de Peirópolis pode nos ajudar a dimensionar melhor a dinâmica dessas constituições identitárias. Particularmente, nos interessa buscar os mecanismos de recomposição do ser social que podem configurar novas formas de ser e estar desta comunidade que ganhou nos últimos 30 anos relevância nacional e internacional devido à descoberta de fósseis de dinossauros em sua cercania. A falta de pesquisas historiográficas que se debruçam sobre a história do bairro rural de Peirópolis é latente, e os trabalhos que se dedicam a analisar o bairro partem de perspectivas paleontológicas, geológicas e geográficas, pouco afeitos a investigar os processos de constituição históricos sociais desta comunidade com mais de 130 anos. As narrativas sobre a origem de Peirópolis até agora têm se limitado à descrição de fatos numa abordagem um tanto démodé da história dos grandes eventos e dos grandes homens. Neste sentido, é objetivo deste capítulo investigar a dimensão histórica e social das identidades que compõem a comunidade de Peirópolis. Recorrentemente, Peirópolis é tratada como a terra dos dinossauros, espaço de pesquisa e educação paleontológica com valor patrimonial incomensurável. Muitas vezes, ao se falar de Peirópolis, os fósseis de dinossauros são o primeiro elemento comum caracterizado como singular deste local. Mas e as pessoas que compuseram e compõem esta comunidade? Qual a relação delas com o espaço paleontológico e turístico tão exaltado? Quanto da noção de pertencimento à comunidade de Peirópolis está atrelada à atividade paleontológica nela desenvolvida? Para responder essas questões, precisamos entender como se deu a construção histórica do bairro e como ela se relaciona com as memórias de diferentes sujeitos ali presentes. Stuart Hall, um influente teórico cultural e sociólogo, contribuiu significativamente para a compreensão contemporânea da identidade. Seu trabalho enfatiza a natureza construída, fluida e dinâmica da identidade, desafiando conceitos estáticos e essencialistas. Hall argumentava que a identidade não é fixa, mas formada e transformada continuamente em relação às maneiras pelas quais somos representados e interpelados dentro da cultura. Sua abordagem para a identidade pode ser relacionada aos diferentes aspectos. Hall via a identidade pessoal e social como construída através do discurso e da prática social. Ele argumentava que as identidades são formadas por meio das narrativas da cultura e da história, sugerindo que a compreensão de nós mesmos é sempre mediada por estes contextos mais amplos. Se partirmos do pressuposto teórico de Hall, Peirópolis não é apenas dinossauros. Aliás, esta talvez seja a característica de maior divulgação do lugar, mas não define sua comunidade completamente. Para Hall, a identidade cultural está fundamentalmente ligada à linguagem, aos símbolos e às práticas culturais que são compartilhadas e negociadas dentro de comunidades específicas. Ele destacava como as culturas são híbridas e sujeitas a constantes processos de mudança e intercâmbio, refletindo a natureza mutável das identidades culturais. Enquanto processo, a identidade nunca está completa, mas sempre em formação, o que significa que podemos ter múltiplas identidades que se sobrepõem e se transformam ao longo do tempo.
O debate acerca da função da memória na construção dos sujeitos aqui nos é caro, e de acordo com Paul Ricoeur, é na memória individual que se busca marcas do aspecto social. Sua abordagem da memória engloba tanto a recordação, a capacidade de lembrar eventos passados, quanto a rememoração, o ato de dar sentido a essas lembranças no contexto presente. A memória individual é construída através de aspectos da memória coletiva, com base em experiências vividas em sociedade. A forma como recordamos o passado no presente incide no processo de atualização da memória, tanto individual quanto coletiva. Isso impacta também a dinâmica de constituição e hibridismos das identidades. O bairro rural de Peirópolis foi e é composto por diversas identidades, e elas podem ser traçadas a partir do detalhamento das memórias que os sujeitos da comunidade apresentam de Peirópolis. Como observamos, tanto Ricoeur quanto Lowenthal e Hall consideram a memória fundamental para a formação da identidade. Para Ricoeur, a memória é essencial na construção de uma narrativa de si, um processo pelo qual indivíduos e comunidades criam e recriam suas identidades. Suas perspectivas se complementam e nos ajudam a identificar, através das narrativas de alguns moradores da comunidade, a inseparabilidade da memória e da identidade, sua condicionante de permanente reconstrução. A configuração das identidades em Peirópolis ganha novas camadas de complexidade quando analisamos e incorporamos os dados coletados em 2018 pelo Programa de Educação Tutorial de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Através de entrevistas com moradores do bairro rural, o projeto explorou a memória humana e a capacidade de rememorar o passado, reconhecendo o valor da história oral como ferramenta para compreender experiências vividas e a forma como os indivíduos se relacionam com o seu entorno. A narrativa oral, conforme articulada por Matos e Sena, é entendida como um eixo central para acessar a percepção verdadeira do real, permitindo aos depoentes uma forma de compreender e se apropriar do mundo ao seu redor. A utilização de codinomes na apresentação dos depoimentos serve para preservar a identidade dos entrevistados, enquanto ainda se destaca a autenticidade e a significância pessoal de suas perspectivas. No conjunto, foram feitas 7 entrevistas, com sujeitos de diferentes idades e envolvimentos com o bairro, todos residentes permanentes da comunidade. As entrevistas revelaram que certos locais em Peirópolis detêm uma força de memória particularmente intensa, vinculada de forma persistente às histórias familiares que permeiam o bairro. A lei da Assmann reconhece a potência dos espaços físicos como âncoras da memória, e em Peirópolis, essa potência é amplificada pela longa fixação de muitas famílias ao local. O pertencimento ao lugar, fortalecido pela passagem e pelo testemunho das gerações, se torna um elemento chave na compreensão da memória e identidade coletiva. Pelas relações familiares, observamos que a questão em torno da ferrovia ainda é mobilizada como uma identidade importante. Os depoimentos demarcam que o transporte ferroviário foi um veículo de circulação de ideias e pessoas, pelo qual o bairro se interconectou com outras paragens. Tal apreço e relevância se transformou num hábito social de se observar a passagem dos trens. A isso, em Peirópolis, recebeu a expressão fazer o trem, de acordo com o relato de C. As entrevistas, quando versam sobre as relações dos moradores com o transporte férreo, indicam um saudosismo latente de épocas passadas. Não à toa, B expressa sua saudade de ver o trem de ferro passar. Se a alegria é registrada pelos moradores, a tristeza pela desativação do transporte ferroviário é relatada. C exprime que a partir de então, a circulação de pessoas diminuiu, visto que era o principal meio de transporte utilizado, inclusive para a circulação de mercadorias, como o arroz produzido e beneficiado no bairro. Neste sentido, o acidente de trem ocorrido em 1970, motivo para a desativação da linha de trem, ainda demarca as histórias dos moradores de Peirópolis. Os relatos dos entrevistados em relação ao tema demonstram a tristeza daqueles que tiveram familiares mortos no acidente e apontam para os resquícios de dores, receios e traumas ainda existentes na comunidade. A esses locais, a lei da Assmann dá o nome de local traumático e identifica que há dificuldade em se narrar a história deles.
pois a narração da história está bloqueada pela pressão psicológica do indivíduo ou pelos tabus sociais da comunidade. Dos depoimentos colhidos, encontramos relatos de perda, como o de G. Minha mãe morreu nesta ferrovia tem uns 45 anos, que ela pegava aqui a ferrovia e ia até Jaguará. Passava aqui, ia para Jaguará, e ela foi para Conquista, na casa da tia dela. E antes de chegar na Conquista, na Guaxima, o trem estragou. E o trem parou, estava cheio de gente. 2 vagões de cimento na frente e 2 de gente atrás. Porque o povo que lá ia para Conquista ia no casamento, certo? E aí a máquina parou. Dizem que o maquinista foi tentar dar um tranco nela. Aí tinha muitas pessoas. Até meu cunhado, irmão dela. Aí a Márcia desceu, e os que não desceram do trem, o trem voltou. Aí deve ter voltado uns 2 quilômetros, né, Márcio? E voltou, e foi capotando, e caiu dentro do Dourado. Entornou o cimento e matou o povo quase tudo. A máquina veio e passou por cima daquilo tudo. E caiu dentro do Dourado. Foi uma coisa horrível. H recorda do acidente por meio do que lhe fora relatado pela mãe, visto que na data do ocorrido ainda era criança. Seu relato expressa a aflição da família por perder a mãe de um tio e demonstra como o fato os marcou desde então. Olha, eu me lembro da minha mãe contar que naquela época eu era muito pequena, não sei se foi em 73 ou 74 que isso aconteceu, e falar de, por exemplo, a mãe do meu tio faleceu na época, nesse desastre. Isso assim contando, e a gente ficava colocando aquilo como uma coisa muito triste. Parece que uma noiva ia pra Conquista que tinha um casamento lá. Lembro do pessoal me contar também que a minha avó, minha bisavó, ia pegar o trem e ouvir o sino de manhã, que não era bom ela sair de casa e tal que não estava bom. Pois ela não foi. Sorte, né? Ouviu a previsão do signo e não foi. Ela ia estar nesse trem também. E meu tio, que já até faleceu, ele e o pai do Zé Eduardo, lá do restaurante, eles iam pra Conquista também, acho que nesse. Não sei se na Conquista ou pra Guaxima, nesse casamento. Como eles tinham mania de tocar violão e tal, o trem parou, já com problema, eles resolveram descer e ir embora a pé. Sorte deles que foram. E minha mãe conta que quando soube do desastre de trem, e que eles imaginavam que eles tinham morrido também, não teve notícia até então. Mas eles foram a pé. Minha avó ajoelhava pela casa, andava correndo, achando que eles tinham até falecido. Então umas histórias assim. E de lá pra cá, pelo que a gente soube, como teve esse desastre, eu pude ir percebendo que a estrada não era tão boa. Porque hoje tem túneis que passam e ela não subia. A máquina subia o morro. Eu conheço a região do Córrego dos Dourados, lá na região do Engenheiro Lisboa. Realmente é um lugar muito complicado. E eu, sinceramente, o pessoal conta que tem assombração, aquela coisa toda. A identidade do bairro perpassa pelas compreensões em torno da ferrovia, ora como a mobilização de uma Peirópolis grandiosa na circulação de pessoas e mercadorias, ora enquanto lugar de passagem, visando o turismo museológico. Essa identidade, por sinal, é fruto de uma intensa luta dos moradores locais que antecedeu a criação da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis, no movimento que partiu dos moradores para unir a demanda comunitária pelo término das atividades mineradoras no entorno do bairro, que geravam riscos à saúde de todos e um incômodo com processos de dinamitagem e nuvens contínuas de poeira e cal, a crescente conscientização pela conservação e estudo do patrimônio paleontológico na localidade com a construção de um museu dos dinossauros. A associação nasce de um conselho de moradores preocupados com o estado de abandono da antiga estação e do próprio bairro de Peirópolis. H relata: aqui sempre teve pessoas que teve um olhar para cá. Assim, toda a vida teve gente muito antenada. Agora, como foi que descobriu que eles estavam moendo o calcário, eu não me lembro muito bem. Eu só sei que para tirar a empresa de calcário teve que. Então, o pessoal do bairro se unir e montar um conselho comunitário para ter uma força associativa para poder tirar, né? E como era a questão do fóssil, então, teve a idealização de fazer um museu dos fósseis aqui, que no caso foi a estação. Era velha, antiga. Ali só tinha mato. A gente passava ali, tinha até um tio meu que morava dentro da estação. Naquela época, quando tinha uma casa, era uma conquista, né? E ver essas pessoas lutando por esses ideais, e a comunidade uniu a essas pessoas que queriam isso. Uma delas foi o Beethoven, né? Porque ele já tinha aquela ideia de museu, e foi crescendo toda essa ideia para cá e junto ao poder público. Porque se não fosse o poder público, não tinha como fazer. Beethoven, importante nome quando se fala do processo de revitalização do bairro de Peirópolis e da fundação do Museu dos Dinossauros, esmiuça a formação da associação.
A associação foi criada para salvar primeiramente o sítio paleontológico, com essa briga das mineradoras. Quando passavam os caminhões com cal para levar para a fábrica, aquela primeira, os pais, os mais velhos, estavam colocando na cabeça dos filhos e das noras que aquilo ali era vida para eles, que era trabalho. Não tinha essa coisa de defesa do meio ambiente. Cheguei a falar para eles sobre o turismo no mundo moderno, como isso poderia enriquecer a comunidade, que se as coisas aqui fossem muito bem organizadas, se poderia ter uma vida melhor. Isso fez o pessoal ter consciência desde o começo. Aí veio um professor da faculdade. Na universidade só tinha enfermagem e medicina antigamente. Mas mesmo assim as boas pessoas, umas 50, apareceram chegando aqui querendo trabalhar. Nós fizemos essa associação. Foi feito aqui. O promotor veio também o diretor de fósseis do Rio de Janeiro, com ar de seriedade. Começamos a trabalhar no estatuto para defender que o depósito fosse lícito, alertar a comunidade da importância do museu e do complexo cultural e científico de Peirópolis. A identidade forjada em torno da terra dos dinossauros nasce da reivindicação em se preservar os fósseis e da dedicação dos moradores em compreender as questões ambientais em torno da extração do calcário. Assim, os moradores de Peirópolis a reivindicam como lugar de turismo museológico. Deste modo, a história aponta para a grande diversidade do bairro, que por mais de 130 anos tem sua comunidade modificada, ganhando novos contornos e vinculado ao lugar novas funções socioculturais. A paleontologia compõe o cenário atual de identidade forjada e conscientemente alimentada a partir das últimas décadas do século XX. Mas dela emana o poder da união e do trabalho coletivo, seja na etapa de conscientização, seja durante a implementação do museu e do centro de pesquisas. Eles engendram a luta para a preservação dos fósseis, com o objetivo de garantir subsistência econômica desassociada do trabalho árduo e pouco rentável na indústria mineral calcária, que além de tudo degradava o meio ambiente, fora o prejuízo na conservação dos fósseis. Dentre as atividades econômicas está o trabalho coletivo das doceiras, responsável pelo sustento de muitas famílias, organizadas através da Associação das Doceiras de Peirópolis. Um importante meio de renda para os moradores, a criação da associação é relatada por H. Olha, já há algum tempo começou com 3 doceiras. No caso era a dona Darcy, a Solange, tinha uma outra, eu não sei se era a dona Irani. E depois com isso veio o pessoal da Emater, da Secretaria da Agricultura, e foi observando o potencial do grupo. Até então, aqui ainda não era tão datado como o turístico ainda não. Estava aquela leva toda, aquela transformação, de 86, 88 para cá. Atentou-se para isso, porque foi quando veio aquela empresa de calcário para cá, e aí começou a moer os fósseis, aí as pessoas ligadas e antenadas a isso, aí fez a proteção dos fósseis. Aí aconteceu foi aquele monte de coisas, aí depois eu te conto, mas eu vou contar a história da minha mãe. Então, foi fazendo curso, assim por diante, cursos, foi aderindo mais grupos, e ficou 7. Aí já passou para 7, um grupo maior. Eu já mexia, gostava disso. Às vezes até mexia em casa mesmo, mas não tinha comercialização desses produtos. E quando começou a fazer esses cursos, eu fazia também. Eu tinha mais disponibilidade. Até então eu não era casada. Eu trabalhava aqui na escola e trabalhava 6 horas só. E tinha um período da tarde que eu me dedicava a essa parte. E levava para a feira e assim por diante. Foi até então que foi o museu cedeu o espaço da casinha de doces para abrir para tipo uma feira. E essa feira é do pessoal da Amur. A Amur não, daquela outra associação de mulheres de negócios de Uberaba. Não lembro muito o nome. E a dona Zilda, como da Emater, ela fazia parte deste grupo. E ela foi buscando nessa parte. E a casinha lá inaugurou em 1993, se não me engano no mês de maio. E a gente tem até uma foto da onde abre a casinha. Do que foi só uma feira, para ser acontecido, depois se tornou um espaço de comercialização. E como aí já tinha um museu e assim por diante, como os outros grupos de mulheres da comunidade viam que o negócio foi dando certo, se aderiram a mais cursos e foram entrando para o grupo da casinha de doce, indo para 16 o grupo. Aí eu, como coordenadora, o que eu fazia na época? Como o espaço era delimitado, a gente estipulava para elas quantos de produtos poderia estar colocando no espaço por semana. Porque não teria como todo mundo juntar e colocar aquele monte de coisa. Então eu fazia esse trabalho. Fazia esse trabalho também de busca de gente para comprar, de divulgação, tudo voluntário. A gente fazia essa parte. Eu fiquei com esse trabalho até 2001. Aí depois eu me casei, depois já veio filho. Acaba que fica complicado e minha mãe continuou tomando conta do grupo. Até que depois fizeram uma outra dinâmica e criou-se a associação e assim por diante. Aí está no grupo que está hoje.
Outro destaque marcante é a religiosidade que perpassa o local, lastreada em diferentes práticas de natureza cristã, as quais se relacionam respeitosamente, sendo que o espírita kardecista Chico Xavier foi uma figura importante nesse cenário. O espiritismo, por sinal, chega nas paragens da Estação Paineiras no final do século XIX, trazido pelo imigrante Frederico Peiró. Dê conta que Peiró, ainda quando vivia em Veríssimo, fora convidado por um amigo para assistir a uma sessão espírita, ocasião em que se comunicara com o espírito da mãe, o que o levou a professar a fé espírita, levando-a para o bairro quando nele se estabeleceu, em 1896. Neste sentido, J afirma que a preponderância do espiritismo no lugar se deve a Peiró, e salienta que não havia presença da Igreja Católica no local. Só 2 capelas distantes, datadas do século XIX, em fazendas da redondeza. Os médiuns Chico Xavier e Langerton Neves da Cunha são citados com saudade e respeito. Os depoimentos retratam uma Peirópolis enquanto lugar de paz e sossego, com uma certa aura mística. O entrevistado J aponta para uma energia fantástica no bairro. Da mesma forma, a Gal descreve: "Eu acho um lugar muito especial, Peirópolis. Não é um simples bairro onde você mora aqui, tem todo uma energia assim." Asman afirma que o espaço se torna para esses moradores um texto sagrado, que não é lido e comentado, mas rememorado e recitado. A transição de Peirópolis, de uma comunidade focada na exploração do calcário para um centro de turismo paleontológico e cultural, exemplifica as transformações da memória cultural destacadas por Asman. A memória coletiva da comunidade, originalmente ligada às atividades econômicas tradicionais, é transformada pela reavaliação e reinterpretação do passado paleontológico como um recurso valioso, tanto para a educação quanto para o turismo. Os espaços da recordação em Peirópolis incluem não apenas locais físicos, como o museu e o centro de pesquisas, criados pela conscientização e esforços coletivos dos moradores, mas também práticas culturais, como as festividades e a produção de doces tradicionais. Estas atividades não apenas preservam a memória cultural do bairro, mas também atuam como agentes de transformação, criando novas formas de identidade coletiva que incorporam tanto a tradição quanto a inovação. Como visto, Peirópolis é composto por diversas marcas identitárias, que se sobrepõem pela atualização narrativa da memória recomposta no relato oral da entrevista. A ferrovia, sua desativação, a extração calcária, a paleontologia e a chegada da universidade na comunidade colaboram nessa estrutura diacrônica e sincrônica das identidades híbridas de Peirópolis. As diversas memórias temporalizadas pelos moradores entrevistados colaboram com a afirmação que a identidade dos moradores é múltipla e constantemente recomposta pela própria comunidade. O fio condutor da história do lugar é o senso de coletividade, que sobressai aos outros e está arraigado na população desde os primórdios do bairro. O bairro trocou a estabilidade do calcário pelo desenvolvimento do empreendedorismo, do turismo paleontológico e ambiental, apropriando-se de uma causa patrimonial, de bem cultural, forjando o entretenimento e a identidade de si como a terra dos dinossauros. A longevidade das famílias em Peirópolis não apenas testemunha as transformações físicas e culturais do bairro, mas também contribui para a tessitura contínua de sua identidade. À medida que essas memórias familiares são transmitidas, elas se tornam parte do patrimônio cultural e material do bairro, reforçando o sentimento de pertença e identificação com o espaço. Assim, a identidade de Peirópolis, rica em tradição e em contínua evolução, é uma colcha de retalhos de memórias pessoais e coletivas, histórias familiares e uma profunda conexão com a terra. Os relatos orais dos residentes oferecem uma visão privilegiada do dinamismo e da resiliência das identidades locais ao longo de gerações, destacando a importância de cada voz individual na composição do mosaico cultural do bairro. Capítulo 3. A imigração espanhola no Brasil e sua relação com Peirópolis, por Gabriel Nascimento da Silva, Laís Pereira de Oliveira e Nicolas Magno Carvalho Silva. Ao olharmos para o contexto econômico do Brasil durante os séculos XIX e XX, se faz evidente que o país, apesar de sua extensão territorial, era fundamentalmente agrário e predominantemente marcado pela exportação do cultivo agrícola. Ainda que a industrialização iniciava a partir do final do século XIX, esta se encontrava em desenvolvimento inicial
junto à urbanização, que vinha se estabelecendo. Neste tipo de economia agrícola, predominava, durante esse período, principalmente a plantação de café, com ênfase nas províncias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essas grandes plantações de café demandavam muito trabalho e esforço, cuja mão de obra, até então, era subsidiada pelo trabalho escravo. No entanto, com a crise do sistema escravista que via se intensificando cada vez mais, sobretudo devido aos movimentos abolicionistas, os latifundiários se encontraram na posição de buscar uma mão de obra alternativa. Todavia, é válido ressaltar que durante o período monárquico, o Império, no primeiro momento, não demonstrava grande interesse pela imigração europeia. Durante o início da década de 1820, eram apoiadas as colônias agrícolas europeias apenas com o propósito de garantir o povoamento da região fronteira meridional contra os avanços dos hispano-americanos, segundo nos apresenta Ilane Peliciari Rocha. Inicialmente, a imigração tinha como objetivo o povoamento e a defesa das fronteiras no Império, com a política migratória estimulando a entrada de novos grupos populacionais. Em decreto de 25 de novembro de 1808, Dom João VI permitiu a concessão de sesmarias a estrangeiros, reafirmando na Lei de 1820, que serviu de base para a fundação de colônias sob o amparo do governo. Essa fase de apoio às colônias europeias marcou um primeiro momento no que diz respeito à imigração estrangeira. Já durante as décadas de 1840 e 1850, foi estabelecido um sistema de parceria de fazendeiros de São Paulo junto ao governo, que marca um segundo momento sobre essa temática. Esse sistema de parceria, o qual os imigrantes trabalhavam junto com os escravizados nas fazendas de café, se sistematizou da seguinte forma: o trabalhador e sua família recebiam uma quantidade de pés de café para cuidar, colher e beneficiar um lote para a produção de gêneros de subsistência, sendo o excedente vendido no mercado. Nesses dois casos, o ganho ia para o fazendeiro. Na década de 1870, o sistema de parcerias foi abandonado por questões de funcionamento interno, visto que não haviam grandes vantagens aos imigrantes, como imaginavam. Conseguiam poupar pouco para si através desse sistema, além da exploração nos costumes escravagistas. Isso fortaleceu o tráfico interno de escravizados, que foi sendo legalmente proibido a partir da Lei do Ventre Livre, em 1871, demonstrando novamente a importância da importação de mão de obra. Com a frustração do sistema de parcerias e com a forte pressão dos grupos abolicionistas perante a escravidão que sustentava a economia, os esforços dos fazendeiros mais progressistas em trazer imigrantes europeus para o Brasil aumentou. E no fim da década de 1880, deu-se, portanto, início ao sistema de colonato, o qual caracterizou-se como um sistema de trabalho familiar em toda a produção de café. Ou seja, dentro das colônias haviam, além de casas dos colonos, pequenos pedaços de terra cedidas pelos fazendeiros como local de moradia e plantio de café para as famílias imigrantes trabalhadoras. Neste mesmo período, o Império Brasileiro também se preocupava em investir em ferrovias, de modo que, ao que tudo indica, o governo imperial não se movia simplesmente pelo ímpeto do aumento da produção de café ou em prol de um ou outro grupo político e financeiro. Agia com o intuito de colocar em prática um projeto de nação que se beneficiaria do novo momento e da tecnologia advinda da Revolução Industrial. Assim, na virada do século XIX, a modernização chegou às regiões interioranas do Brasil. Com a inauguração da Estação Paineiras, atual Peirópolis, situada às margens da linha ferroviária que conectava Minas Gerais ao estado do Rio de Janeiro. Em 23 de abril de 1889, a primeira locomotiva chegou ao local, marcando o início do trecho da linha Jaguara-Uberaba, em Paineiras, permitindo o transporte mais rápido e eficiente de produtos como café, toucinho, fumo e açúcar produzidos na região. Além disso, a ferrovia também facilitou o deslocamento de pessoas para a região, decorrendo na expansão e emancipação econômica do interior do Brasil. A Estação Paineiras foi uma importante obra de Conde Deu, simbolizando a modernização dentro da região de Uberaba, Minas Gerais, que se estendia pelo interior do país na época. Fato esse demonstrado em registros em documentos do momento histórico, como o relatório da Companhia Mogiana.
Nesse contexto, a figura dos imigrantes italianos e espanhóis, e mais tarde alemães e japoneses, ganha destaque no que se diz respeito a contribuições dos processos de modernização. É justamente a partir desse contexto histórico que alguns sujeitos se destacam na história de Peirópolis. É impossível falar da imigração sem mencionar Peirópolis, bairro rural localizado no município de Uberaba, Minas Gerais, que se tornou um importante centro da imigração italiana e espanhola, deixando sua marca na cultura e história dessa localidade. Na mesma década em que a estação ferroviária de Paineiras chegou à região do Triângulo Mineiro, chegava o imigrante espanhol, Frederico Peiró. Ademais, como mencionado anteriormente, a participação da linha férrea foi fundamental, afinal, por ela chegava também os imigrantes e consequentes. Ademais, como mencionado anteriormente, a participação da linha férrea foi fundamental. Afinal, por ela chegava também os imigrantes e, consequentemente, a mão de obra que ali trabalharia, seja como mão de obra camponesa na agricultura, seja como profissionais liberais ou proto-industriais, ao se tornarem sócios de empreendimentos dos mais diversos. Em Peirópolis, a indústria da cal atraiu esses imigrados, como explica Cláudia Regina Bovo. Especificamente, no entreposto de escoamento que era a estação de Paineiras, a partir dos negócios gerados pela extração da cal na caieira do meio, cujo controle era de Fantini, e na caieira da fazenda Veadinho, controlada pelo espanhol Antônio Romero, somaram-se alguns imigrantes que prosperaram na localidade, ganhando notoriedade na memória local, entre eles os espanhóis Frederico Peró e Maximiano Alonso. A exploração de minas de cal foi um fator determinante para o desenvolvimento econômico, estrutural e social de Peirópolis, em um importante período de sua história. Como destacado pelo jornal Gazeta de Uberaba, a grande quantidade de cal produzida na região era transportada em carretões puxados por 12 juntas de bois, evidenciando o alto volume comercial e o caminho em direção ao progresso, não só para Peirópolis, mas também para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. A mineração da cal trouxe investimentos e oportunidades para a região, atraindo trabalhadores e empresários que contribuíram para o crescimento da economia local. Além disso, o desenvolvimento da indústria da cal também impulsionou a construção de infraestrutura como estradas e pontes, melhorando a qualidade de vida da população da região. Para além, dentre os nomes que fazem parte da história do bairro, há um em particular que deixou sua marca na região, sendo responsável pela mudança do nome Paineiras para Peirópolis. Esse sujeito é Frederico Peró, nascido em 1859 na Espanha e emigrado para Uberaba, Minas Gerais em meados de 1890, depois de passar por uma temporada em Buenos Aires, na Argentina. Peiró tornou-se uma figura fundamental no bairro, quase que paternal, ajudando a estabelecer muitos imigrantes na região. Além disso, ele criou diversas iniciativas para promover o desenvolvimento econômico e social de Peirópolis, incluindo a construção de estradas, caieiras e a instalação de armazéns comerciais e etc. Juntamente com Maximino Alonso sendo Maximiano amigo de empreendimento de Peiró, em que a prática de associações comercial entre imigrados derivava dos vínculos constituídos a partir da fundação de associações culturais de apoio, como era o caso da Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos. A Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos de Uberaba foi, inclusive, uma iniciativa que demonstrava a organização e a tentativa de solidificação dos imigrantes em Uberaba. Composta dos membros espanhóis, com 52 sócios, foi fundada em 1896, tendo como presidente da primeira mesa administrativa José Otero Fernandes, e atingindo o número de 80 membros em 1897. Frederico Peró, por sua vez, deixou um legado de grande importância para o bairro, sendo um defensor fervoroso da educação e instalando uma escola para a comunidade, em uma época que a educação era um privilégio de poucos. Peró também foi responsável por impulsionar a cultura e o progresso na região, tendo instalado uma telefonia, algo que na época era considerado um avanço incrível rumo à modernidade. Sua atuação transformadora e visionária contribuiu significativamente para o desenvolvimento do bairro. Peró veio a falecer no ano de 1915, e sua importância foi reconhecida em um obituário de destaque no jornal Lavoura e Comércio, um dos maiores jornais da região na época, em que dedicou a primeira página inteira à história de sua vida e obra.
É louvável mencionar que a presença de imigrantes no bairro de Peirópolis e a modernização vinda com a presença da linha férrea rumo ao progresso demonstra que o bairro era apenas um sintoma do que vinha ocorrendo nos vastos 8,5 milhões de quilômetros quadrados deste país. O historiador Paulo Roberto Oliveira esmiuça o papel da linha férrea dentro da região centro-sul do país, de Goiás até o sul, demonstrando que a própria cidade de Uberaba passa a ser uma espécie de intermediadora comercial. Os esforços de administradores locais para mudar a cara da cidade, tentando apresentá-la como um centro de civilização e progresso. Contudo, no contexto histórico geral sobre a imigração, dependentes agora do trabalho imigrante, nos anos que se seguiram a partir de 1880, os fazendeiros se preocupavam com a questão dos trabalhadores temporários, como ocorreu durante a imigração golondrina. Essa preocupação favoreceu a revisão das políticas imigratórias no país, de modo que a classe rural sublinhava a necessidade de apoiar apenas a imigração de famílias, de forma a garantir uma força de trabalho mais estável. Ofereceram-se subsídios para passagem apenas a famílias que tivessem pelo menos um homem em idade de trabalhar. No entanto, como foi o caso, por exemplo, da região do Triângulo Mineiro, nem todos os imigrantes que desembarcaram se endereçaram para as fazendas locais aos quais eram designados, fato noticiado pelo periódico Gazeta de Uberaba em 1896. Na província de São Paulo, especialmente, os fazendeiros passaram a financiar a passagem dos imigrantes, desde que fossem reembolsados posteriormente, sendo oferecidas não somente a passagem, mas também a estadia na hospedaria de imigrantes, cuja administração ficou sob os cuidados da Sociedade Promotora de Imigração até 1895. A reformulada política imigratória orientava ainda acerca dos serviços assalariados. Depois, em vez do sistema de parceria, os fazendeiros foram forçados a estabelecer um sistema de salário, baseado no trabalho executado. Esse sistema, conhecido como colonato, que garantia um pagamento fixo pelo número de pés de café cuidados pelo trabalhador e um preço fixo pelo volume de café colhido, mais salário por dia de trabalho especial realizado. Consequentemente, a partir da década de 1910, a imigração e migração dos europeus passou a ser mais autônoma, devido à melhoria dos salários e à sofisticação do mercado de trabalho, que se tornava cada vez mais industrializado e urbano neste momento, o que também refletiu num crescimento populacional imenso. Após o período de abolição da escravidão, em 1888, o fluxo de imigrantes europeus e asiáticos aumentou consideravelmente, sendo cerca de 5 milhões de imigrantes estrangeiros no Brasil. Dentre os grupos étnicos que migraram, 3 grupos se destacaram no que se diz respeito à quantidade em massa que se deslocou para o país. Dentre eles estão os portugueses, italianos e espanhóis. Os espanhóis apresentaram uma imigração tardia, impulsionada, sobretudo, quando a imigração, subsidiada pelos italianos, apresentou-se dificultada e as saídas desse grupo cresceram. Terceiro grupo em importância no país, depois dos italianos e portugueses, devido à sua concentração em São Paulo, ocupou o segundo lugar entre os estrangeiros nesse estado, sendo, após os japoneses, o grupo que proporcionalmente mais ali se concentrou. Apesar de se constituírem uma parcela considerável de imigrantes do país, cerca de 750 mil espanhóis durante os 70 anos de recorte do período de imigração do século XIX e XX. O Brasil não era a primeira opção dos espanhóis, mas ainda se encontrava entre as principais, estando apenas atrás da Argentina e Cuba. Era muito variada as origens dos espanhóis que se deslocavam para o Brasil. Alguns vinham das províncias costeiras do norte e leste do país, enquanto alguns eram trazidos em navios. O fluxo migratório dos espanhóis no Brasil se dá pelo fato de que muitos vieram em grupos familiares e trouxeram os filhos também, o que resulta na enorme quantidade de crianças imigrantes. Neste aprofundamento específico sobre imigração, podemos dizer que a província de Minas Gerais teve pouco destaque se comparado à província de São Paulo. Durante principalmente o período do Império, a província mineira era mais populosa, representando até a década de 1890 um total de 22% da população total do país. Apesar de grande destaque na mineração,
era a segunda maior província exportadora de café, porém, sua economia era até então totalmente dependente do serviço escravo. Após a abolição, a província mineira se encontrava em grande crise de mão de obra. No entanto, devido à discordância de fazendeiros congressistas nas propostas que poderiam substanciar a transição para a mão de obra livre, a decisão mineira acabou por abarcar em um projeto que deixava a polícia migratória em segundo plano. Para os lavradores paulistas, a transição proposta centrava-se na introdução de imigrantes. Eles queriam reivindicar a ajuda eficaz para a concretização do projeto imigrantista. Para os lavradores mineiros, fluminenses e capixabas, precisava-se de tempo para a realização da transição. Portanto, ajustavam-se e apoiavam-se na vigência do projeto de 1871. Não obstante, logo no início do período republicano, em 1892, Minas Gerais finalmente se viu diante da necessidade de elaborar uma política migratória, ao menos mais organizada, visto que não podiam mais ser sustentados pelo trabalho escravo. Com o pouco fluxo de imigrantes, organizavam junto ao Serviço de Imigração um modo administrativo, de forma que o Estado foi dividido em 5 distritos de imigração, sendo eles: primeiro lugar, Juiz de Fora; segundo, Leopoldina; terceiro, Saúde, atual Dom Silvério; quarto, Varginha; e quinto, Uberaba, com o intuito de melhor administrar a chegada dos imigrantes, mas que durou até 1896, tendo ainda durante esse período algumas alterações de distritos. O período de 1892 a 1906 marca uma primeira fase nessa temática imigratória em Minas Gerais, voltada principalmente para atender a carência de mão de obra nas lavouras de café, ocasionando uma administração pautada em leis e decretos de aporte orçamentário. Em uma segunda fase, a partir de 1907, a Polícia Migratória Mineira visava o povoamento territorial por meio de núcleos coloniais e de concessão de terras devolutas. A vinda de imigrantes para o estado de Minas Gerais, mesmo que se aparente tardia e pouco numérica, dispôs de impactos principalmente econômicos e sociais. Dentre os vários grupos étnicos que desembarcaram no Brasil, o que mais teve destaque na migração para Minas Gerais foram os italianos, principalmente nas cidades de Uberaba e Sacramento. Diante desse ponto de partida, a chegada de Frederico Peró e Maximiano Alonso e de todos esses imigrantes dentro do bairro não foi algo por acaso, mas sim uma política de Estado e, posteriormente, enquanto sócios e empresários, financiaram a chegada de outros imigrantes para que trabalhassem nas fazendas e no extrato minerário da região. Como lembra a neta de Frederico Peró, senhora Lia, em entrevista concedida ao Programa de Educação Tutorial de História do UFTM em 2018, a prosperidade econômica das primeiras décadas do século XX atingiu também os imigrantes. Ele, Frederico Peró, trabalhou muitos anos, foi adquirindo terra aqui, terra ali, foi enriquecendo e foi comprando terra. Portanto, podemos concluir que a imigração espanhola desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de Peirópolis. As políticas imigratórias do século XIX no Brasil fomentavam a vinda de grupos europeus que, embora muitas vezes pobres e menos instruídos, desempenharam um papel crucial nos processos de modernização e urbanização das áreas rurais. Em Peirópolis, especificamente, a estação paineira serviu como um importante entreposto que se tornou atrativo para a fixação dos imigrantes pelas oportunidades da indústria. Em Peirópolis, especificamente, a estação de Paineira serviu como um importante entreposto que se tornou atrativo para a fixação dos imigrados pelas oportunidades da indústria da cal. A presença e atuação de imigrantes espanhóis como Antônio Romero, Frederico Peró e Maximino Alonso foi determinante nesse contexto. Estes imigrantes não apenas trouxeram consigo conhecimento e práticas de negócios que contribuíram para o crescimento econômico na região, mas também cultivaram vínculos sociais e culturais que reforçaram sua influência. Frederico Peró, especificamente, foi um exemplo de como a imigração espanhola não se limitou a impactar o desenvolvimento econômico, mas também o social e cultural de Peirópolis. Administrador e posterior proprietário de uma das caieiras, como vimos, Peró criou a primeira escola da localidade, demonstrando um compromisso com o desenvolvimento educacional e intelectual da comunidade. A escola, destinada a ensinar primeiras letras às crianças da comunidade,
reflete a importância dada à educação como meio de ascensão e integração social. Além disso, a influência de Peiró estende-se à prática do espiritismo na região, indicando um papel ativo na formação da identidade espiritual e cultural do local. A sua liderança no grupo espírita, ideal e instrutivo, é um exemplo da influência que os imigrantes podem ter sobre as tradições religiosas e culturais de um lugar, influenciando até mesmo as construções e a arquitetura local, que é marcada pela ausência de uma igreja católica, algo incomum nos bairros brasileiros da época. Maximino Alonso, por sua vez, após a morte de Peiró, continuou o legado de desenvolvimento na região. Só a compra da caieira e a intensificação das edificações em Peirópolis contribuíram para a continuidade do progresso material local. As edificações do estilo eclético e os armazéns construídos por Alonso são testemunhos materiais da contribuição da imigração espanhola para o desenvolvimento de Peirópolis, destacando-se até hoje na paisagem local. A partir das perspectivas de Robert Klein, Ilana Peliciari Rocha e Eladir Saraiva Silva sobre os processos de imigração italiana e espanhola no Brasil e suas consequências, podemos identificar que, em Uberaba e nas cidades próximas da transição do século XIX para o XX, a política de imigração oficial do Estado de Minas Gerais teve menos importância que a imigração espontânea oriunda do Oeste e Nordeste paulista. O estudo da mobilidade geográfica dos imigrantes que se deslocaram de São Paulo para Minas Gerais permite uma visão clara de como ocorreu a inserção destes indivíduos e grupos em novas localidades. O processo de assimilação e identificação desses imigrantes em Uberaba foi multifacetado, caracterizando-se pelo background social, econômico e cultural, pelas condicionantes de inserção social. No caso de Peirópolis, a inserção dos imigrantes espanhóis no meio rural foi fortemente influenciada pelo mercado de trabalho e pelas oportunidades de mobilidade social que encontraram. As especificidades da economia local, especialmente em relação à demanda por trabalho na indústria emergente da cal, ofereciam tanto desafios quanto oportunidades para esses novos membros da sociedade. Este quadro histórico nos permite entender que os imigrantes não foram apenas passivamente observados pelas comunidades locais, mas também ativos no processo de construção e transformação dessas comunidades. Eles desempenharam um papel significativo na modernização e urbanização de Uberaba em outras localidades, incluindo os distritos rurais, como o caso de Peirópolis, trazendo inovações em práticas agrícolas, técnicas de construção, educação e práticas religiosas. A imigração espanhola, representada aqui nas trajetórias de Peiró e Alonso, foi essencial para o desenvolvimento inicial de Peirópolis, trazendo inovações do comércio, na indústria, na educação e na cultura, que estabeleceram as bases para o crescimento econômico e a transformação social da comunidade nas primeiras décadas do século XX. De forma geral, suas contribuições demonstraram a importância histórica da imigração como agente de mudança e modernização em áreas rurais brasileiras. Capítulo 4. O Espiritismo enquanto pilar na construção religiosa de Peirópolis, de Gabriela Oliveira Guirinaldelli, Isabela de Matos Anquetin e Maria Regina Leme Passoni. O Espiritismo, doutrina que possui semelhanças com a religião cristã, tendo em Cristo não o enviado de Deus, mas sim um espírito evoluído, teve sua origem na França, em pleno século XIX, local onde as ideias iluminadas pela ciência estavam presentes em todos os cantos da cidade e do mundo. Encontrou no Brasil solo fértil para a difusão de seus preceitos. A religião foi codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard de Rivière, sob o pseudônimo de Allan Kardec, nome que, segundo o mesmo, foi utilizado numa vida passada. Foi novamente utilizado como forma de se proteger contra a perseguição da Igreja Católica. Por meio de um diálogo com espíritos através de médiuns, ele reuniu filosofia, ciência e religião em seu livro mais importante, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857 e, em questão de meses, todos os exemplares foram vendidos,
rapidamente alcançando lugares distantes de seu ponto inicial, chamando a atenção e dialogando com diversos núcleos sociais. Consequentemente, esse novo modo de professar a fé despertou a ira da Igreja Católica, que passou a ameaçar adeptos do espiritismo de excomunhão. Médiuns passaram a ser internados em hospícios, e os exemplares do Livro dos Espíritos foram queimados em praça pública, a mando do bispo de Barcelona. Mesmo após esses conflitos, os espíritas continuam espalhando a doutrina por todos os cantos do mundo. O espiritismo atravessou o continente europeu e conseguiu se estabelecer na América Latina, em especial no Brasil, sendo atualmente o país mais espírita do mundo, com 2% da população declarada espírita, segundo o censo de 2010. A doutrina espírita chega ao Brasil ainda no século XIX, atraindo milhares de curiosos devido à premissa de conexão com o além. Histórias sobre mesas girantes e cestos escreventes fizeram com que muitos brasileiros procurassem pelos centros espíritas para se comunicarem com seus entes falecidos. As primeiras cidades a realizarem sessões mediúnicas foram as cidades litorâneas, Bahia e Rio de Janeiro, logo após se estabelecendo nos demais estados como São Paulo e Minas Gerais. A religião passou a ser aceita por uma parcela da alta sociedade da época. Era comum observar médicos e outras profissões que utilizam da ciência se aliarem a essa nova corrente que une religião, ciência e filosofia. As pessoas que buscavam refúgio nos centros espíritas geralmente eram movidas por dois sentimentos. O principal deles era a dor da perda de algum conhecido ou familiar, buscando encontrar na doutrina respostas para a vida após a morte, ou em busca de praticar a caridade, através de seus trabalhos comunitários. O que pode explicar a forte adesão do espiritismo no Brasil é seu passado histórico, muito rico em religiões indígenas e afrodescendentes, que possuem uma ligação mais estreita com os antepassados e tomam uma nova roupagem nestas terras. Assim, a classe média e alta que flertavam com essas relações espirituais, cheia de preconceitos com suas origens, com a chegada da doutrina espírita diretamente da França, passaram a frequentar os centros e a divulgá-la. Tal fato demonstra como essa religião está fortemente ligada à classe média alta no país, apesar de relativamente estar presente em todas as camadas sociais. Uberaba, Minas Gerais e seu bairro rural de Peirópolis marcaram uma era no espiritismo, pois importantes nomes dessa crença passaram por essa região, assim ficando conhecida para além dos fósseis. Figuras como Francisco Cândido Xavier, popularmente conhecido como Chico Xavier, e Eurípides Barçanufo, que foi apresentado ao espiritismo na fazenda de Santa Maria e através do seu dom espiritual se tornou conhecido na região, ganharam destaque e se tornaram referência na religião. Uma prova disso é o nome do Centro Espírita de Peirópolis, que até hoje carrega o nome de Eurípides, o qual realizou diversos trabalhos sobre homeopatia na casa espírita. Outro espírita relevante para a comunidade foi Frederico Peiró, que além de ser um importante empreendedor da cidade, era sócio da empresa de cal do bairro de Uberaba. Em 1893, com 34 anos, Peiró começou a frequentar as sessões espíritas realizadas na casa do coronel Antônio Cesário da Silva e Oliveira, onde teria recebido mensagens de sua mãe, que havia falecido anos antes. Foi durante essas reuniões que ele descobriu o seu interesse pelos estudos espíritas, sobretudo com a ênfase humanitária de seus princípios, tendo se dedicado à doutrina pelo resto de sua vida. Faleceu em 25 de outubro de 1915 e, após a sua morte, foi realizada uma cerimônia cívica em sua homenagem, por seus serviços inestimáveis prestados à comunidade uberabense. Naquele período, a região onde ficava a estação de trem Paineiras possuía apenas um centro espírita, não existindo variedade de religiões, evidenciando como a doutrina de Kardec foi fortemente difundida na região. Após a morte de Frederico Peiró, outros nomes se destacaram na sociedade uberabense de igual prestígio para a cultura local, e até mesmo internacional, que seguem ou simpatizam com os preceitos espíritas. Chico Xavier foi um desses importantes nomes. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, muda-se para Uberaba em 1959. E assim, essa região do Triângulo Mineiro se tornou um importante polo de atração para pessoas que buscavam encontrar alento em sua figura espiritualizada. Em uma de suas visitas ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo,
localizado no bairro rural de Peirópolis e dirigido por Langerton Cunha, que era membro do grupo espírita de prece de Chico, e responsável pela limpeza e organização das multidões que buscavam o famoso médium, ele afirma que existia uma energia forte e especial nessa região. Langerton Neves da Cunha mudou-se de sua cidade natal, Conquista, Minas Gerais, para Uberaba, Minas Gerais, aos 17 anos, para trabalhar em uma fazenda próxima à estação de trem. Logo em seu primeiro ano em Peirópolis, ele ouve que os trabalhadores da estação encontraram pedras duras e esquisitas naquela região, que depois foram catalogadas como fósseis de dinossauros. Entretanto, a expressão de Langerton na região vai para além da participação nos descobrimentos de fósseis, afetando especialmente a religiosidade de Uberaba e até mesmo reverberando por todo o país. O médium estudou e ensinou sobre as propriedades medicinais das plantas e utilizou para ajudar as pessoas, fundando a Caravana Arco-Íris, que existe até os dias atuais, e segue o propósito de seu fundador, de promover saúde física e espiritual através da cura pela fitoterapia e pelo Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros cânones de Allan Kardec. Com o intuito de abrigar pessoas com doenças físicas, mentais e espirituais, Langerton criou um espaço em sua chácara para acolhê-los e tratá-los gratuitamente, seguindo o princípio da caridade pregado pelo Espiritismo. Pois, segundo essa doutrina, as doenças do corpo são um reflexo do espírito desequilibrado. Por isso, o trabalho de cura de ambos era indissociável nas práticas pregadas e realizadas pelo médium. Fundou o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Albergue Noturno Dr. Bezerra de Menezes e Emílio Luz, o Internato Espírita Nosso Lar e a Farmácia de Homeopatia e Fitoterapia Frederico Peiró, que funcionavam em sua propriedade. Na farmácia de homeopatia, produziam medicamentos e cultivavam ervas medicinais para o uso da fitoterapia em seus pacientes, além de colocar em prática os estudos a respeito do Evangelho. Ele entendia que o uso da fitoterapia deveria atuar junto com a terapia do Evangelho, a qual ele denominava como gotas evangélicas, pois tinha um grande potencial de cura. Para além do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, enquanto importante polo espírita, existiu anos depois a Fundação Peirópolis, local fundado em parceria com a Prefeitura Municipal de Uberaba em 1995, com o objetivo de oferecer cursos de formação básica, extensão e pós-graduação, sustentada pelos pilares da Escola Satya Sai Baba. A instituição funcionou até 2009 e, atualmente, os imóveis tombados da área, Casa da Bolívia Alonso, e os galpões da máquina de arroz, que outrora abrigaram as atividades da entidade, estão fechados e sem uso. Com a morte de Langerton Cunha e de Chico Xavier e da consequente abertura às outras religiões, o espiritismo no bairro acabou perdendo um pouco de sua força. Apesar disso, em entrevistas realizadas pelo Programa de Educação Tutoria de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro com os moradores em 2018, é possível notar que ele ainda vive em influência à vida de alguns residentes, como visto em uma das entrevistas com um de seus moradores. Abre aspas, e a mãe dela, que faleceu também, falou assim para mim. Esse moço veio resolver o problema da montanha, dos dinossauros. Eles são espíritas, né? Não entendo nada disso, mas ela me falou que mandaram uma mensagem para ela. E eu fiquei emocionado. Decidi não sair daqui de jeito nenhum. Fecha aspas. A representação espírita, então, tornou-se parte integral da identidade cultural de Peirópolis, mesmo entre aqueles não declarados praticantes dessa fé, influenciando sua trajetória e contribuindo para moldar o caráter comunitário de Peirópolis. Através do trabalho de indivíduos como Frederico Peiró e suas associações, do ensino inovador de Eurípides Barçanufo, da extensa obra de Chico Xavier e do empenho de tantos outros, a prática espírita kardecista fincou raízes e tornou-se uma característica distintiva do movimento social religioso na região, que perdura até hoje. Essa identidade espírita, arraigada em valores de autoaperfeiçoamento e assistencialismo, contribui para o contínuo desenvolvimento social e cultural de Peirópolis.
Atualmente, existem igrejas evangélicas na região, e mesmo que elas possuam expressão considerável, moradores evangélicos e espíritas narram respeito recíproco em relação à religiosidade alheia, sua convivência sem conflitos religiosos, reforçando a importância da atuação histórica, conciliadora e da memória benemérita para o desenvolvimento social e humano de Peirópolis, em torno de figuras como Frederico Peiró, Langerton Cunha e Chico Xavier. Capítulo 5. Patrimônio material e bens imateriais de Peirópolis. Autoria: Júnior Sebastião, Lucas Borges e Vânia Fagundes. Muitas vezes, ao adentrarmos em temas como memória e identidade, nos sentimos perdidos em meio aos diversos significados que podem assumir. Na história, é muito comum deixarmos estes assuntos em segundo plano e nos esquecermos da importância que possuem não apenas na comunidade acadêmica, mas para a sociedade de forma geral. Falar sobre a memória e identidade de uma localidade envolve também o seu patrimônio, tendo em vista que algumas pessoas não conhecem a importância que certos espaços e objetos possuem para a comunidade, assim como podem também ignorar se sua região possui patrimônios tombados. Devemos lembrar que patrimônio não é simplesmente uma acumulação de bens materiais e imateriais que fazem parte de uma lista. O mesmo é um elemento vital do processo civilizatório. Vale ressaltar que a compreensão do patrimônio não envolve apenas uma visão histórica, mas adentra os campos da memória coletiva. Para além de sua importância para a humanidade, os bens tombados devem, onde estejam localizados, ser agregados à vida atual dos moradores. Isto exige uma abordagem renovada dos bens patrimoniais, englobando as percepções, usos e assimilações feitas pela comunidade que ali vive. Promover o vínculo da sociedade com o patrimônio não pode ser uma tarefa externa à própria demanda comunitária. Por isso, recuperar aspectos da memória coletiva que as pessoas possuem com aquele bem tombado, seja ele material ou não, é um caminho para a assimilação daquele bem. A comunidade do bairro rural de Peirópolis, localizada na cidade de Uberaba, Minas Gerais, passou por um processo de reconhecimento dos bens importantes para a história de seus familiares que ali viveram por determinado período e, para além da importância pessoal, também é visto o valor do bairro e de muito que aconteceu ali para a cidade de Uberaba, para a região e também para o país. Atualmente, os moradores do bairro sustentam-se por meio do turismo, o qual permeia a região e promove uma conexão com os patrimônios de Peirópolis que transcende a mera sobrevivência. Essa relação é também afetiva, enraizada na história local e nas memórias dos entes queridos. Recordações de pais e avós narrando eventos significativos para o bairro e, por extensão, a cidade de Uberaba, fortalecem o sentimento de pertencimento dos moradores aos patrimônios e à comunidade. A Lei da Essman, 2011, avança ao defender que a memória, mais que um conceito, é um fenômeno que possui aspectos subjetivos e objetivos. Para a autora, trata-se de uma experiência atualizável e ativada no presente. Enquanto Stuart Hall, 2019, nos lembra que é possível manter as memórias individuais e coletivas e construir ou reforçar identidades através da relação com os bens culturais, tanto materiais como imateriais. A relação entre patrimônio, memória e identidade é profunda e intrínseca, formando um entrelaçamento que fundamenta tanto o senso de comunidade quanto o individual. O patrimônio, seja ele cultural ou natural, consiste em todos os bens locais e tradições consideradas essenciais para a identidade de um grupo ou sociedade. A memória, por sua vez, é o veículo pelo qual esses elementos são recordados, interpretados e transmitidos entre gerações, enquanto a identidade é a expressão de como um grupo ou indivíduo se percebe e é percebido por outro, muitas vezes em relação a esse patrimônio. Enquanto o patrimônio de uma comunidade inclui uma variedade de formas, como monumentos, paisagens, práticas sociais e saberes tradicionais, ele é o legado tangível e intangível que é valorizado não apenas por sua importância histórica ou estética, quanto o patrimônio de uma comunidade inclui uma variedade de formas como monumentos, paisagens, práticas sociais e saberes tradicionais. Ele é o legado tangível e intangível que é valorizado não apenas por sua importância histórica ou estética, mas também por sua relevância contínua para a comunidade que o mantém e preserva. A memória atua como a consciência coletiva que mantém o patrimônio vivo.
É através da memória que o significado do patrimônio é constantemente reafirmado e reinterpretado. A memória não é estática, ela é seletiva, adaptável e muitas vezes sujeita a reconstruções que se alinham com as narrativas contemporâneas e as necessidades da comunidade. A identidade surge na intersecção entre patrimônio e memória, constituindo a maneira pela qual as pessoas se relacionam com o passado e projetam esse relacionamento no presente e no futuro. O patrimônio ajuda a definir a identidade de uma comunidade, enquanto a memória coletiva desses bens patrimoniais reforça e dá continuidade à identidade ao longo do tempo. Com a criação do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Peirópolis, Uberaba, Minas Gerais, tais bens demarcam traços identitários em função da importância afetiva, criados a partir de experiências vividas e atualizadas cotidianamente, com espaços arquitetônicos e também processos culturais. Dessa forma, é fundamental percebermos as nuances envolvidas nos bens tombados em Peirópolis. Como vimos no capítulo que abre esta obra, a Associação de Amigos e Moradores de Peirópolis teve um importante papel no processo de reconhecimento patrimonial de Peirópolis. Fundada como um coletivo que representava os interesses não apenas dos residentes do bairro rural, mas também de todos aqueles que reconheciam o inestimável, como vimos no capítulo que abre esta obra, a Associação de Amigos e Moradores de Peirópolis teve um importante papel no processo de reconhecimento patrimonial de Peirópolis. Fundada como um coletivo que representava os interesses não apenas dos residentes do bairro rural, mas também de todos aqueles que reconheciam o inestimável valor do patrimônio de Peirópolis, desde o final da década de 1980, eles trabalharam na campanha pela preservação e pelo reconhecimento do bairro de Peirópolis como um importante patrimônio histórico e cultural, empenhando-se na defesa da memória e identidade da terra contra o esquecimento e a destruição trazida pela indústria mineradora do entorno. Os esforços para preservar os bens patrimoniais de Peirópolis incluíam, entre outros, a proteção dos sítios paleontológicos, a preservação de edifícios históricos, como a estação ferroviária, e sua transformação no Museu dos Dinossauros. Entre 1989 e 1991, a pressão política exercida pela Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis, junto à Câmara Municipal e à Prefeitura de Uberaba, surtiu efeito. A comunidade conseguiu interromper as atividades extrativistas do calcário nas proximidades e incluiu a luta pela criação do Museu dos Dinossauros na antiga estação ferroviária de Peirópolis, desativada desde 1976. A seguir, veremos que não foi apenas o edifício da estação que teve seu legado patrimonial reconhecido. Casa de Hóspedes e Casa do Trolli. A Casa de Hóspede é um imóvel de estilo correspondente ao neocolonial, com influência arquitetônica inglesa da década de 1900. Abrigava o pessoal da Via Permanente da Cia Mogiana. Atualmente é alojamento para visitantes, pesquisadores e trabalhadores da UFTM. A Casa do Trolli é uma construção simples que tinha por finalidade abrigar o trolli da Cia Mogiana. A Casa de Hóspede e a Casa do Trolli foram tombados em 1998. Museu dos Dinossauros, edificação inaugurada em 1889, com estação ferroviária Paineiras da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. O prédio da estação segue o protótipo das estações da época. Possui estrutura em alvenaria rebocada, cobertura em telhas francesas, esquadrias em madeira e piso de pedra. A estação foi desativada em 1976. 10 anos mais tarde, em 1986, o local foi despropriado. Edificação inaugurada em 1889 como estação ferroviária Paineiras da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. O prédio da estação segue o protótipo das estações da época. Possui estrutura em alvenaria rebocada, cobertura em telhas francesas, esquadrias em madeira e piso de pedra. A estação foi desativada em 1976. 10 anos mais tarde, em 1986, o local foi desapropriado e permaneceu no abandono até que fosse inaugurado um museu em 1992, que possui acervo bastante rico.
Ele também guarda fósseis de tartarugas, peixes e crocodilos, todos com idade média de até 75 milhões de anos. O prédio da antiga estação ferroviária foi tombado como um patrimônio histórico de Uberaba em julho de 2000. Casa e armazém de Maximino Alonso. O imóvel pertenceu ao comerciante espanhol Maximino Alonso. Construído em 1927 com traços de arquitetura neoclássica e eclética, serviu de residência para a família por várias décadas e armazém para a venda de secos e molhados. O espaço contém 5 quartos, 2 banheiros, uma copa, uma cozinha e um armazém com 3 salões. Nesses salões estão inclusos cozinha, varandas e banheiro. A casa foi tombada como patrimônio histórico em 2000 e atualmente uma parte é usada como hospedaria, a pousada Dona Ilza, e a outra é a choperia e restaurante Caçarola do Dino. Casa da Telefonista. A Casa da Telefonista é um dos imóveis tombados possuindo um estilo arquitetônico eclético, com influência artística francesa da década de 1920, contrapondo o estilo campestre da cerca de ripas de madeiras a um modesto arranjo de alpendre com acesso lateral e janelas na fachada frontal. A telefonista Virginia Manzan, que permaneceu na residência mesmo após a decadência ducal na região, realizava serviços telefônicos para toda a comunidade como representante exclusiva da CIA Telefônica de Uberaba. Conservando suas características arquitetônicas originais, atualmente a casa funciona como extensão do restaurante Estação Peirópolis. Escola Municipal Frederico Peiró. Inaugurada em 1910, a escola faz parte de uma série de melhorias que foram sendo incorporadas gradualmente à comunidade no início do século XX. Foi ampliada após a incorporação do antigo posto de saúde. Sua nomenclatura é uma homenagem ao fundador de Peirópolis, que também foi responsável pela fundação da referida instituição de ensino. A Escola Municipal Frederico Peiró atende alunos residentes nesta localidade e nas propriedades rurais situadas em seu entorno. Atualmente oferece os ensinos infantil e fundamental. Casa do Contador Aníbal Caldeira. A Casa do Contador foi construída no estilo neoclássico nos anos de 1920. Possui hall de entrada, escritório, banheiro, cozinha e copa. Nela habitou a família do contador por várias décadas. Em julho de 2000, o imóvel foi tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba e, após algumas adaptações, atualmente abriga o espaço de arte Mani Raptora, café e sorveteria. Casa do Turista. A casa centenária, em estilo neoclássico, datada de 1910, foi construída às margens da antiga estação de trem e pertenceu à família de Frederico Peiró. O casarão foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico em 2012. Após a restauração, a construção foi transformada em Casa do Turista, no segundo semestre de 2012. O espaço conta com a venda de doces e produções típicas, artesanatos locais, recepção e posto de informações. Complexo Cultural e Científico de Peirópolis. O Complexo Cultural e Científico de Peirópolis foi criado no ano de 2010. É o resultado da junção do Centro de Pesquisas Paleontológicas Ivo Price, do Museu dos Dinossauros da extinta Rede Nacional de Paleontologia, vinculada à Universidade Federal do Triângulo Mineiro e à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. Atualmente, o prédio conta com um auditório, salas para oficinas, laboratórios e um espaço reservado para um museu, onde estão diversas réplicas. Fora as exposições, o complexo conta com um acervo com mais de 1.500 fósseis tombados. A maioria desses fósseis são da região de Uberaba, mas também conta com fósseis de outras partes da cozinha industrial das doceiras. A construção é em estilo neoclássico, datado da década de 1900, e que pertencia ao espanhol Frederico Peiró. Funcionou como um armazém na primeira metade do século XX, anexo à casa da família.
No ano de 2015, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo reformou a construção para atender a Associação das Doceiras de Peirópolis, beneficiando famílias e gerando empregos diretos e indiretos. Assim, o saber fazer das doceiras contribui para consolidar toda uma tradição em doces caseiros, licores tradicionais e quitandas mineiras, produzidos e comercializados, e que é uma parte importante da identidade gastronômica da região. Fundação Peirópolis. A Fundação Peirópolis está sediada na parte abaixo da antiga estação férrea. É constituída por um casarão construído em 1927 em estilo eclético, com a arquitetura dos anos 1900 e os galpões da antiga máquina de arroz. A fábrica de arroz com maquinário a vapor foi construída em 1910. A estrutura contém 3 galpões divididos internamente por paredes e telhados independentes, porém possuem uma fachada única. Construções sem forro. Os galpões possuem um mezanino e banheiros, além de um pátio externo de paralelepípedos. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Uberaba, a Fundação Peirópolis iniciou em 1995 um trabalho no intuito do desenvolvimento humano, natural e científico, através de cursos e encontros amparados pela Escola de Satya Sai Baba e seus pilares norteadores: amor, paz, retidão, verdade e não violência. Essas atividades perduraram até 2009. Ambas as construções, casarão e galpões, são tomados pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba. Frederico Peiró nasceu em Lenares, Espanha, em 1859. Estudou em Valência e viveu algum tempo em Barcelona. Logo depois foi para a Argentina, vivendo 2 anos em Buenos Aires. Veio para o Brasil, residiu pouco tempo em Bragança, São Paulo, e se transferiu para Uberaba em 1892. Nesta cidade, exerceu o ofício de pintor e posteriormente dedicou-se à fabricação de cal e à agropecuária. Em 1895, mudou-se para a região da Estação Paineiras e administrava uma fábrica de cal. Poucos anos mais tarde, fundou a própria empresa, chegando a possuir 150 funcionários e produzir aproximadamente 90 toneladas de cal por dia. Sua produção era exportada para São Paulo, via estrada de ferro. Frederico Peiró levou uma vida incessante de trabalho na indústria, no comércio e na agricultura. O seu legado ainda é visível no bairro rural de Peirópolis. Centro Espírita Frederico Peiró. Imóvel construído em 1903, com um estilo de arquitetura eclético e com ligação direta para a rua, além de acesso lateral por um alpendre. Inicialmente, serviu de moradia da família Tormin por vários anos. Já na década de 1990, o imóvel se tornou o Centro Espírita Frederico Peiró. O edifício mantém as mesmas características de sua construção, se mantém conservada e é tombada como patrimônio histórico desde 12 de julho de 2000. Casa do Vigia e do Portador. O imóvel era a antiga casa do portador da Companhia da Mogiana. Passou a se chamar Casa do Vigia e durante alguns anos abrigou a antiga Casa de Doces Artesanais. Composta por 3 cômodos, 2 salas e banheiro, tem 36 metros quadrados. Telhas francesas e interessante trabalho de sobreposição de tijolo. Foi tombada em julho de 2000 pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba. Além do patrimônio material, Peirópolis também possui bens imateriais, cuja identificação e reconhecimento social encontra-se na esteira da concepção de memória, enquanto fenômeno sedimentado cotidianamente. Assim, a construção da identidade configura-se como uma experiência atualizável no presente e, de acordo com práticas culturais que em determinado momento podem assumir papel fundamental na consolidação de uma comunidade. Os saberes e rituais praticados em volta da mesa nos acompanham de longa data. Nesse ponto, o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é a entidade cuja função é salvaguardar os bens materiais, na garantia da preservação dos processos, as formas de produção e preparo, configurando assim a comida como um patrimônio. Este patrimônio cultural e material, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Unesco, 2003, página 1.
Frente às múltiplas expressões culturais presentes em Peirópolis, ressaltamos a típica gastronomia mineira do fazer artesanal dos doces. É impossível falar deste bairro rural sem lembrar de seus doces, uma história permeada de aromas. Ao longo da pesquisa que o Programa de Educação Tutorial de História da UFTM realizou no local, sempre aproveitamos as visitas técnicas para saborear seus maravilhosos doces, especialmente de figo, uma verdadeira obra de arte da culinária peropolense. Do saber que agrada o paladar, fomos à pesquisa de como isso surgiu, momento em que mais uma vez defrontamos com a determinação da população local, a qual tem lutado incansavelmente pela preservação do referido bairro e buscado formas de sustento que lhes permitam sobreviver neste espaço. Devemos considerar que o hábito alimentar de uma cultura foi constituído inicialmente pela disposição regional de alimentos e, posteriormente, através de contatos entre diferentes povos, houve a produção de novos produtos, ampliando a possibilidade alimentar. Garcia, 1995. Os doces feitos em Minas Gerais têm sua história dentro do contexto da colonização brasileira, que a partir do ciclo da cana-de-açúcar ganharam características próprias, marcando a região das Minas Gerais pela fabricação das formas e texturas açucaradas. Aqui ocorreu a substituição dos produtos europeus por similares da colônia, onde a portuguesa usava maçãs, peras e pêssegos, passou a usar o mamão verde e o coco. Já a figueira, originária do Oriente Médio, chegou às terras brasileiras no século XVI. Símbolo da ocupação de terras pelos colonizadores, logo passou a ser cultivada lado a lado dos marmeleiros e das laranjeiras. Frutos delicados e perecíveis, a dificuldade do manejo e venda in natura contribuíram para o modo de conservação em compotas, geleias, doces em barras e frutas cristalizadas. Técnicas de acondicionamento também trazidas pelos colonizadores. Das panelas de barro até as quitandas, a produção e comercialização de doces está enraizada no cotidiano de Peirópolis, cuja tarefa foi assumida por diversas mulheres, como a dona Irani, grande conhecedora e divulgadora desse tipo de especiaria, cuja qualidade foi atestada até por Chico Xavier. Essa atividade foi aprimorada em 1998, quando houve um curso oferecido pela Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. Com o fim de organizar e garantir a continuidade da produção e venda de doces, os artesãos e artesãs se organizaram na associação comunitária com integração dos princípios da economia solidária, promovendo a participação cooperativa e colaborativa que favorece a autonomia e a tomada de decisões coletivas, fundando assim a entidade Associação Comunitária Peirópolis Artesanato e Doces Caseiros. Com a criação da associação, os moradores dessa localidade almejaram entrelaçar sua especiaria à nova dinâmica do bairro, caracterizada pelo paleoturismo e o ecoturismo, especialmente nos finais de semana, quando há intensa visitação no Museu dos Dinossauros e das cachoeiras localizadas nas imediações do bairro. A criação do espaço para exposição e pesquisa de fósseis consolidou uma nova identidade, sob a qual orbitam diversas práticas, a exemplo da produção de doces caseiros. Sua comercialização possui um caráter idiosincrático, haja vista ser atividade umbilicalmente ligada à memória paleontológica e não apenas ao objetivo de sobrevivência da comunidade, em sentido mais genérico. Tendo abordados diversos temas relacionados a Peirópolis, é crucial enfatizar que o objetivo deste trabalho vai além de meramente saciar a curiosidade. Buscamos contribuir para a educação patrimonial, inspirando aqueles que leem nossas palavras a se reconhecerem na rica tapeçaria da história e do patrimônio que descrevemos. Desejamos que Peirópolis e outros locais de significado histórico sejam vistos não como meros pontos de passagem, mas como espaços essenciais que necessitam de preservação e que falam eloquentemente sobre a humanidade, ecoando a percepção de Mark Bloch de que tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele. Concluímos, portanto, a esperança de que tanto os patrimônios culturais materiais quanto imateriais sejam reconhecidos e valorizados adequadamente, servindo como pontes entre o passado e o futuro e proporcionando lições valiosas tanto para a nossa geração quanto para as vindouras.